Você já conhece o ERC4337? Tá a fim de conhecer? Então fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te explicar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo do Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também estar no nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ERC4337, beleza? Esse vídeo é baseado num artigo que tem aí no nosso site da Web3 Dev e também baseado em um outro artigo, que eu peguei em outro site externo, e eu vou deixar o crédito aí para os dois artigos no final do vídeo. Então, caso você queira ver aí os artigos nos sites e vocês verem as informações onde eu peguei para criar esses slides, vocês podem acessar lá através dos créditos que eu vou deixar no final. Beleza? Mas, show de bola. Bora aqui para minha tela porque eu preparei um conteúdo muito legal. E show de bola. O que é o ERC4337? Primeiro, antes de falar aí do ERC4337, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o sistema de conta na Ethereum, como funcionam as contas aí na Ethereum, as wallets. A Ethereum tradicionalmente suporta dois tipos de contas: contas de propriedades externas, as famosas EOAs, e as contas de contrato. As EOAs geralmente operam por meio de carteiras intermediárias, como o MetaMask, exigem o envolvimento ativo do usuário para assinatura de transações e pagamento de taxa de gas. Essas contas representam riscos substanciais, pois o extravio de chave privada conectada pode levar à perda permanentemente de contas e de fundos. As contas de contrato, por outro lado, são regidas por um código pré-implementado, não por uma chave privada. Sua versatilidade suporta operações orientadas por lógica, atendendo a um espectro mais amplo de funcionalidades. No entanto, a curva de aprendizado íngreme e conceitos complexos como frases iniciais, chaves privadas e leilões de gas podem deter os recém-chegados. Então, basicamente aqui a gente está falando um pouquinho sobre como funcionam as contas na Ethereum. A maioria das contas aí que a gente está acostumado a usar são as EOAs, né? Elas são as contas aí, o tipo de conta que precisa do intermediador, no caso uma MetaMask, uma outro tipo de wallet. A gente conecta a nossa wallet na MetaMask e a MetaMask em um outro DEP ou algo do tipo. E aqui também a gente está falando sobre as contas de contrato, que são umas contas que são registradas por um código, né, por um código aí já pré-implantado e não por uma chave privada. Então você não tem um risco de perder sua chave privada, você tem menos riscos de ser roubado e etc. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os aspectos técnicos do ERC4337. Beleza? A execução do ERC4337 segue um processo em etapas. A primeira etapa é a formação do User Operation. A intenção do usuário se transforma em uma User Operation, um objeto pseudotransação semelhante a uma transação, alojada em um alt mempool, uma área especializada para transações não confirmadas. Então a gente está falando aqui que quando a gente aí utiliza o ERC4337, primeiro ele forma um objeto aí como se fosse uma função, que o nome vai ser User Operation, que vai ser uma função aí onde a gente vai deixar a transação lá, beleza? Numa mempool, como se fosse assim. Depois o gerenciamento de empacotador. Empacotadores, funcionando como validadores, agregam user operations do alt mempool em uma única transação de pacote. Então, o segundo aí requisito técnico aí, o segundo aspecto técnico é que logo depois da formação do user operation, a gente tem um empacotador aqui que vai fazer todas aquelas operações que estão lá no alt mempool virarem uma única transação. Depois, o envolvimento do contrato entry point. As transações almagnadas são roteadas para um contrato inteligente singleton global, conhecido como entry point, por meio da função handleOps. Então, logo depois aí dele transformar essa operação numa transação de pacote, ele manda lá para o contrato, que o nome do contrato vai ser entry point, e esse contrato aí Esse contrato é como se fosse um roteador que vai rotear as transações aí para serem mandadas para a blockchain. E logo em seguida, validação e execução. O contrato entry point faz uma ligação com a carteira de contrato inteligente do usuário, adicionando a função validUserOp. Após a função de validação de user operation, a função executeOp facilita a execução da operação.
Então, aqui nesse slide falamos um pouco aí sobre a parte técnica do ERC4337, beleza? E beleza. O termo ERC4337 é uma abreviação de Ethereum Request for Comment 4337. O ERC é basicamente um documento que os desenvolvedores usam para descrever contratos inteligentes da blockchain Ethereum. Portanto, o ERC4337 é uma atualização que vai implementar o que estão chamando de abstração de conta, que, em suma, vai permitir que as carteiras possam se comportar como contratos inteligentes na Ethereum. Isso significa que as carteiras poderão ser customizadas de acordo com cada necessidade, aplicação ou usuário. Beleza? Então aqui a gente deu uma visão geral aqui do que é o ERC4337, né? O que é uma ERC em si. E ele basicamente aí vai implementar a abstração de conta, que é o que a gente estava falando. É uma forma diferente de você aí, interagir com a sua conta, né? Antes a única opção era uma MetaMask, agora a gente já consegue aí fazer algo mais direto, né? E quais as vantagens do ERC4337? Carteiras Web3 seguras sem a necessidade do Seed Passport. Manter a sua Seed Passport, ou a frase semente aí segura, é um desafio, inclusive para os usuários mais antigos do mundo das criptos. É comum você encontrar pessoas que perderam acesso às suas carteiras devido à perda de suas Seed Passwords. Com o ERC4337, será possível implementar uma autenticação em 2 fatores na carteira, método de segurança conhecido pelos novos usuários. Mas, para aqueles que ainda preferem, também haverá como acrescentar essa camada de segurança usando a Seed Passport. Então, o que a gente está falando aqui? O ERC4337 faz a gente não precisar necessariamente dessa Seed Password. A gente pode adicionar aí uma autentificação de 2 fatores que vai fazer a gente não precisar dessa frase, né? Então, quer dizer que torna algo mais seguro de você não perder os seus fundos, beleza? Caso você queira adicionar a sua Seed Password também, você pode adicionar, mas é algo que fica aí ao seu critério, beleza? Reduzir os gastos com taxas. O ERC4337 vai permitir transações sem gas. As taxas são pagas à rede. Sem gas, as taxas que são pagas à rede para realizar o registro das transações. Por exemplo, as DAOs ou até mesmo as coleções de NFTs poderão pagar taxas ou mesmo reduzi-las para os membros de sua comunidade. Essa mesma função também permite o agrupamento de transações, fazendo com que elas sejam mais rápidas e eficientes. Então a gente está falando aqui basicamente que você utilizando o ERC4337, você vai conseguir aí reduzir os gastos com as taxas, porque ele basicamente vai agrupar as transações para depois fazer. Então não vai ser transação por transação, então vai ser algo que vai tornar aí as transações talvez um pouco mais rápidas por serem enviados em grupo. E uma outra vantagem é a recuperação de chaves privadas. Recuperar chaves privadas sempre foi um desafio em todo o universo cripto, e o ERC4337 permitirá o Social Recovery, ou a recuperação social, em que basicamente você poderá escolher os usuários que poderão permitir que você recupere a própria sua carteira caso perca as suas chaves privadas. Então a gente está falando aqui basicamente que o ERC4337 a gente pode aí autorizar endereços para que esses endereços aí tornem como se fosse um owner ou um sub-owner, por exemplo, da minha carteira. Por exemplo, sei lá, eu tenho a carteira 1 aqui, um ERC4337, certo? Se eu pegar uma carteira 2 e falar, não, carteira 2, você está autorizado a mexer nessa carteira 1, se, por exemplo, sei lá, eu perder essa carteira 1, o dono da carteira 2 vai poder recuperar os meus fundos, recuperar minhas chaves, né? Então é algo que talvez possa ser algo que torne um pouco menos seguro no quesito de hackers, tá? Mas é algo que torna mais seguro no quesito de você não perder suas chaves privadas, não perder seus fundos por causa de um vacilo, por causa de perder um papel, enfim, por causa de não ter anotado suas chaves privadas. Então é muito legal que adicionaram isso no ERC4337, né? E uma conclusão. Ainda há diversas outras vantagens do ERC4337 que prometem beneficiar o mercado cripto, e algumas delas ainda nem sequer imaginamos. Sempre que novas soluções são propostas, principalmente na Ethereum, a comunidade consegue expandir ainda mais as suas possibilidades. O ERC4337 pode ser uma ferramenta importante na adesão de criptomoedas como meio de pagamento pela população em geral, justamente por todos os recursos que promete trazer. Talvez seja um pouco cedo para pensar na adesão em massa de NFTs, tokens e da tecnologia blockchain, mas com essa nova implementação, pode ser que isso tudo esteja mais perto do que imaginamos. Vale acompanhar.
E logo em seguida aqui tem os créditos, tá? Que são os sites aí que eu utilizei para criar esses slides. O primeiro aí é o próprio site da Web3Dev, um estudo sobre abstração de contas e ERC4337. E eu também usei aí o site da Launchpad BR, beleza? O artigo aí, o que é o ERC4337, o futuro das carteiras Web3. Beleza? Caso vocês queiram ver aí mais sobre a Web3, vocês podem abrir esses dois artigos e lerem um por um. Esse aqui foi basicamente um resumo sobre os dois artigos. E caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe um like aí, vai ajudar muito a gente a crescer e expandir esse universo Web3. Fechou? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Valeu!